Bom dia, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 17, do versículo 17 em diante. Ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Oremos. Senhor, dê mais esse momento de força para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem propósito na minha vida e na vida de cada irmão, de cada pessoa que vai ouvir. Senhor, dê o máximo para que nós possamos entender o mínimo, Senhor. Nós sabemos que nós nunca entendemos o máximo da Tua parte, mas que nós possamos entender o mínimo é o suficiente para nós sermos abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu sempre continuo dizendo a mesma coisa, porque a interpelação, para mim, ela me afeta o meu sistema nervoso. Se vocês tiverem alguma interrogação, marca ela nesse âmbito, nesse assunto, né? Vocês depois pode fazer pergunta dentro desse assunto. Nós vamos falar complementar sobre a unidade de Deus. Nós tivemos um estudo sobre a trindade do homem e a trindade de Deus. Hoje nós vamos observar sobre a unidade de Deus. O tema será a unidade tríplice de Deus no propósito tríplice. A unidade tríplice de Deus no propósito tríplice. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. São o propósito de Deus de todo o tempo, cumprimenta com esses três propósitos. Propósito tríplice. Nesta escala, ou nesse estudo, não sei se eu vou conseguir colocar todo ele, são 30 páginas, é muita coisa, porque complexou muitas coisas. Então nós temos às vezes esclarecer em partes. E vamos falar sobre a unidade de Deus de primeira mão. Depois vamos falar de Cristo na igreja, depois vamos falar do corpo glorioso. Vamos falar primeiro Deus em Cristo, depois Cristo na igreja. Cristo na igreja leva ao corpo glorioso. Vamos falar sobre o leão, o cordeiro. Vamos falar sobre o corpo de Jesus. Vamos falar sobre o corpo de Cristo. E depois alguma coisa, muito pouco, sobre a terceira puxada, porque a terceira puxada não tem explicação. O profeta não deu explicação. Quem estiver explicando a terceira puxada, já dá para se crer que está com uma ideia própria, idealismo próprio. Terceira puxada de um milênio é difícil ter explicação. É um estado. Ele é um estado impulsivo, né, que vai acontecendo, como que eu digo, é coerência de tempo, até que chega como a gravidez é coerente, como a gestação é coerente, o estado da terceira puxada é coerente, e ela faz um cumprimento na plenitude dos tempos, que nós vamos falar um pouquinho sobre a plenitude dos tempos no final. Eu creio que eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção, os irmãos da mesa, os irmãos que tomam parte aqui. Muito bem, vamos meditar então primeiramente na unidade de Deus. Qual é o objetivo de aplicar essa parte da unidade de Deus? Porque nós estamos observando que através dessa nova visão, esse novo estudo que está entrando no nosso meio,
está observando que está entrando a unicidade aonde deveria estar a unidade. Essa é um objetivo. Quer dizer, às vezes a pessoa inconsciente está aplicando sem maldade, se vocês estão entendendo, mas aplicando a unicidade no lugar da unidade. Há uma confusão muito grande entre a unidade e a unicidade. Quando o profeta veio, ele encontrou unicistas, e ele disse que era tão mal a unicidade quanto a trindade. A trindade, ela tem dois âmbitos, como a unicidade tem a unidade tem dois âmbitos. Um toma o âmbito da unicidade e outro toma o âmbito da unidade. Nós somos unitários, nós não somos unicistas. Esse é o primeiro passo. Então vamos entender como isso. Na mensagem Não Sabeis, no parágrafo 96, o profeta disse: deixe-me desenhar um círculo pequeno. E ele disse: se tivéssemos um quadro, quero que observem bem, vou fazer um círculo assim, agora vou fazer outro círculo, dentro desse outro, são dois, então vou fazer outro círculo dentro desse, são três círculos. Agora esse é você e esse é Deus. Deus numa trindade é um, e sem uma trindade não é Ele. Deus não pode ser manifesto de nenhuma outra maneira, tampouco você pode ser manifesto sem ser uma pessoa trina que você é. Esse é corpo, espírito e alma. Sem um deles não está completo. Vê? Se vocês não tivessem alma, não seria nada. Se não tivesse espírito, não seria nada. Se não tivesse corpo, seria um espírito, não um corpo. Assim Deus é completo na tríplice unidade de um ser. Tríplice unidade de um ser. Presta bem atenção nisso. Não a unidade tríplice de um ser, de seres. Pai uma pessoa, Filho outra pessoa, Espírito Santo outra pessoa. É uma tríplice unidade de um ser. Não a unidade tríplice de seres, mas sim um ser numa tríplice unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um verdadeiro Deus manifestado. Observando isso, há quem toma a personagem de Deus. Quem tem uma moeda? Eu não tenho nenhuma no bolso. Há quem toma a personagem de Deus de uma forma única, de uma forma única. Então nós vemos essa moeda e normalmente nós consideramos dois lados. Normalmente, qualquer um considera dois lados. Mas sem o lado que você não vê, ela não existe. Sem o lado substancial. Esse lado aqui é a substância. Esse lado é Deus, é o Espírito Criador, é o Jeová do Velho Testamento. Para vocês entenderem. Este lado aqui representa o valor da moeda. Se a moeda tiver esse lado, tiver esse outro de cá e não tiver esse número aqui, ela não tem valor. Você pode jogar lá fora. Se ela tiver esse lado do número e não tiver essa imagem aqui com o nome Brasil, ela não tem dono, ela não tem posse, ela não tem garantia. Você não sabe se ela é do Brasil, se ela é da Espanha, se ela é da Itália, ela não tem valor também. Assim é Deus. Esse lado aqui é o substancial, é Jeová. É o Espírito que começou lá, haja. Esse lado do número aqui, onde está o número, é o Espírito Santo, que nós chamamos de Espírito Santo, o inglês chama de Holy Ghost, que não é o substancial, é o atributo.
Dá para entender? Ele é o atributo, porque tudo que é enviado é porque ficou alguém lá para enviar. Você não pode enviar sem ficar alguém. Ele enviou o Espírito Santo. Não há enviado sem enviador. Então esse é o Espírito Santo que nós, é o que eu falei que era diferente, porque o profeta diz que Cristo é o Espírito Santo em forma diferente. Nós vamos ler aqui nas mensagens. Cristo é o Espírito Santo em forma diferente. Então esse lado é o valor, é Cristo, é o Espírito Santo para nós. Esse lado aqui da imagem é Jesus, é o Filho, que também é atributo. Ele não enviou o Filho? O Filho e o Espírito Santo que nós temos é atributo, são atributos. O substancial, que é o Jeová, é o Deus Criador, é o substancial. Não tem, quer dizer, sem um atributo não é Deus, porque atributo é aquilo que é dele, isso aqui é Deus. Deus é esse todo aqui. Ele se fez assim, pegou e fez assim e enviou o Filho. Ele fez assim e enviou o Espírito Santo. Ele não trabalha, nós vamos aprender aqui daqui a pouco. Então, essas três coisas aqui é Deus. Ela tem que ser isso aqui. Isso não é três pessoas. Eu tirei uma folha, eu rasguei uma folha em três. A folha é Deus. Isso aqui é atributo da folha, esse é outro atributo da folha. Mas a folha, ela está aqui completa em três. A folha está completa em três. Não, o Jeová continua o mesmo Jeová. Ele distribuiu porção dele. Atributo. O seu atributo é o seu filho. O seu filho é seu atributo, fisicamente. Ele saiu de você. Então, vamos observar. Nós, lembrando a moeda, observamos esses lados. Agora, na mensagem, posição do corpo de Cristo. Posição do corpo de Cristo, é a adoção. Eu não lembro, eu marco assim, não lembro o número dela, né? Número 3? Adoção número 3, Não pulei não. Isso eu já expliquei. É bom vocês observar, porque às vezes eu pulo mesmo. Então, nota bem, Deus é parágrafo 211 da posição do corpo de Cristo. Deus tinha somente um nome. O seu nome é Jesus, que era o seu filho. Ele tomou o nome do seu filho, Deus. Agora, Jesus no corpo era um homem. Nós sabemos disso. Aquele era o Filho de Deus que foi protegido. Agora, nós não cremos em um tipo de unicidade. O profeta dizendo, nós não cremos em um tipo de unicidade. As pessoas dizem que Deus é como um dedo. Aí que está o mistério. Nós cremos que há 3 atributos. 3 atributos. Atributos de Deus. 3 atributos de Deus. Deus manifestado, mas há um Deus. Vê? Isso é como nós não cremos. Nós cremos em uma. Deixe-me fazer isto assim. Nós cremos que Deus viveu em 3 ofícios. Ele teve um ofício na terra certa vez. Bom, quando nós cremos que Deus é 3 ofícios, quando nós aplicamos sem observar que é 3 atributos, porque 3 atributos é diferente de 3 ofícios. Está entendendo isso? Então, quando nós cremos que Deus é 3 ofícios, então nós comparamos a nossa pessoa e falamos, eu sou Pai, eu sou Filho e eu sou Espírito Santo. Não é correto essa
essa afirmação, nesse sentido da Trindade de Deus. Porque seria então Deus deixar de ser Pai para ser Filho, deixar de ser Filho para ser Espírito Santo. Porque nós precisamos esperar tempo para ser pai e ser filho. Nós como uma pessoa física. Nós não conseguimos ser Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Embora esperando os ofícios, nós chegamos a isso. Mas Deus é 3 ao mesmo tempo. Se você crê que Deus precisou deixar de ser o Espírito Santo para ser Jesus, é Deus como um dedo. Quer dizer, o Pai enviou seu Filho aqui na terra, então aqui na terra tinha Jesus, esse dedo, e lá no céu não tinha ninguém. Por que que Jesus orou ao Pai? Então tinha alguém lá em cima. Essa é a dificuldade da Trindade, Trindade de Deus. Se Ele enviou o Filho está aqui na terra, lá não tem nada, então é um Deus, um dedo. Se o Filho subiu e enviou o Espírito Santo, Jesus subiu, e Ele não existe mais lá, fisicamente, porque Ele está aqui em Espírito, e você está crendo em Deus como um dedo. Está entendendo? Você crê em Deus como um dedo. Dizer que Jesus se transformou na coluna de fogo, não pode. Ele é a coluna de fogo. Quer atrapalhar, mas um minutinho a mais. É interessante que o unitarismo que negava o dogma da Trindade. Pois é. Então, vocês estão entendendo isso? O Espírito Santo estando aqui, não pode Jesus ter desaparecido, porque aí você está crendo em Deus como um dedo. É isso que é unicidade dentro da mensagem. O profeta dizia: eu não creio em Deus como um dedo. Se nós crermos na transformação de Deus, dos 3 ofícios, como a metamorfose de uma borboleta, nós estamos errados. A borboleta deixa de ser lagarta para ser um casulo. Você não vê mais a lagarta, você vê o casulo. Ela deixa de ser um casulo para ser a lagarta. Você não vê mais o casulo e nem a lagarta, você vê a borboleta. Deus não é assim. Essa não é a Trindade de Deus. Deus é as 3 coisas ao mesmo tempo. O profeta diz que você nunca vai seguir Deus se não for em 3. Você tem que seguir Deus em 3. Você nunca será uma pessoa sem ser trina. Agora vamos dizer, vocês vão notar aí que lá, e por isso que nós vamos ter a diferença de Cristo e Jesus. Você fala: mas Jesus não é Cristo? A sua alma não é você? O seu espírito não é você? O seu corpo não é você? Quer dizer, mas são 3 coisas diferentes. São 3 coisas, são 3 seres. A sua alma é uma coisa, o seu espírito é outra coisa e o seu corpo é outra coisa. Deus é isso aí. O profeta mostra isso na mensagem Quem é esse Melquisedeque? Parágrafos 96, 97. Nós aprendemos no estudo passado que em Jesus complementou a Trindade de Deus, corpo, alma e espírito. Em Jesus complementa a Trindade de Deus, corpo, alma e espírito. Vejamos, em Hebreus 4, a mensagem Hebreus 4, parágrafo 188, o profeta diz: 3 é o número da vida. Quantos sabem disto? Cada vez que você vê 3 é vida. Observe, quando Deus, aqui está a terra, mas deve ser fez a terra, no 3º dia houve vida. Quantos sabem disso? No 3º dia houve vida, no 3º dia da criação. A Trindade. O Pai estava acima do povo, nota bem, o Pai estava acima do povo, numa coluna de fogo. O Filho era o homem que falava com o povo e os preparava. E o Espírito Santo era o 3º passo. O Espírito Santo era Deus no povo.
três de uma vez. Não pode ter. Olha, quando eu ouço alguém dizer, não, Jesus não aparece, não tem mais, Jesus só vai aparecer depois, é para mim uma falta de QI. É a falta de QI. É falta de QI. Porque você não tem condição para fazer isso. Agora, se precisar o trono ficar vazio para Deus ficar aqui, Deus é um ser incapaz. Ele não tem onisciência, então, ele não tem onipotência, ele não tem onipresença. Olha, nós vamos ver isso mais para frente. Eu tenho observado que alguns pastores, por falta de conhecimento, estão dizendo que eu estou pregando a doutrina denominacional da Trindade. Eu já ouvi comentários assim, pessoas vêm, porque o bem é difícil alguém trazer, mas as coisas erradas sempre traz, né? Tudo traz. E às vezes tem coisas erradas que falam e que às vezes aperfeiçoa a gente. Às vezes aperfeiçoa. Mas eu não me acanho, porque isso é uma falta de conhecimento. Porque a Trindade, nós somos trinitarianos. Nós somos trinitarianos. Nós vamos ver aqui. Porém, a Trindade depende da maneira que você vê a Trindade. Se você vê a Trindade, o profeta mostra dois tipos de Trindade. Tem a Trindade de Deus e tem a Trindade do diabo. A Trindade de Deus são três círculos. Aliás, a Trindade do diabo são três círculos separados, distintos. Essa é a Trindade do diabo. Ele não consegue conhecer Deus. A Trindade de Deus é mesma coisa, só que é um dentro do outro, um círculo dentro do outro. Essa é a Trindade de Deus. Nacional, não é só católico, não. Fazem questão de observar que são três pessoas distintas. E nós não cremos assim. Nós cremos na Trindade de Deus. Você vai ver o profeta crendo na Trindade. Vocês vão ver aqui. Parágrafo 230 da mensagem Manifestação dos Filhos de Deus. Sei que estou falando aqui mesmo para ministros trinitarianos. E meus irmãos, eu não digo isto para ferir. Sou um trinitariano também, o profeta. Quem estiver falando que eu estou pregando para as denominações, então, é cego, não conhece as mensagens, não lê as mensagens, só ouve o que os outros falam. O mal nosso é ouvir só o que os outros falam. Você tem que aprender a ler e saber o que você está lendo também. Então, ele diz, eu creio também na Trindade. Os três atributos de Deus. Os três? Eu sei que estou falando aqui mesmo para ministro trinitariano. E meus irmãos, eu não digo isto para ferir. Sou um trinitariano também. Creio na Trindade, os três atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não três deuses. Vê? Creio que há três atributos absolutamente. Falo isso de todo o meu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três deuses. São simplesmente três atributos. Vocês têm que gravar na mente o que é atributo. Atributos são coisas saídas da origem. Se você vai pagar atributo, pagar imposto, o dízimo é atributo, você vai tirar atributo da sua origem. Você não vai dar a totalidade da origem. Atributo é parte da origem. Atribuir, contribuir, distribuir, tudo vem de atributo. É fácil ser entendido. A gente vai confundir se quiser. Ou três ofícios. Quando fala ofícios, aplica um ofício em cada atributo. Porque o ofício não é atributo, embora é atributo personal. Mas ele não é um atributo substancial.
E aqui Deus mostra os 3 atributos substancial. O ofício é atributo personal. Deve-se notar quem está falando isso é o irmão Brana. Na mensagem A Manifestação dos Filhos de Deus, 230. Agora o parágrafo 213 da mensagem com a posição do corpo, o profeta disse... Termina, Deus viveu... aonde eu estava? Aí. Deus viveu uma vez na paternidade, Filho, e agora Espírito Santo. É o mesmo Deus em 3 ofícios, e eles têm. Posição do corpo, parágrafo 213. Agora Deus teve 3 ofícios, um deles era chamado paternidade, ou dispensação do Pai. O outro era chamado de Filho, e o outro era chamado de Espírito Santo. Vocês não esquecem que a nossa tradução não foi muito correta. Nós não deveria ser traduzido Espírito Santo para a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Devia ser traduzido Santa Alma, porque Ghost em inglês é alma. Então o inglês não fala Espírito Santo, fala Santa Holy Ghost. O inglês fala para substantivo, para o Deus substantivo, Espírito Santo, Holy Spirit. E para o Espírito Santo que foi enviado para nós, Holy Ghost. Vocês podem observar isso no inglês. Quem tem inglês aí, observa. Ele nunca fala Holy Spirit para nós. Holy Spirit é o Criador. Para nós é Holy Ghost. Então, um pouco de confusão traz isso. Quem é o Pai? Não é o Espírito Santo? Em inglês não fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar no nome do Pai, do Filho e do Holy Ghost, que é Santa Alma. Ghost é alma, fantasma. Quando Jesus chegou lá naquela coisa da água lá, para nós é traduzido fantasma, para o inglês é ghost. Eles escreveram que era a alma de Jesus que estava chegando lá. Então, isso é uma coisa que talvez, não sei se eu devia ter explicado ou não, mas sempre fale um pouco. Agora, hoje, o que é? Em que dispensação está o Pai trabalhando hoje? A congregação responde: Espírito Santo. Espírito Santo é o que era nos dias que passaram Jesus. Nos dias que passaram, o Espírito Santo era Jesus. Agora, é difícil dizer que Cristo era Jesus? Não, é porque tudo estava nele. Se eu falar da sua alma, eu não estou falando do seu corpo. Se eu falar do seu espírito, eu não estou falando do seu corpo. A confusão está aí. Então veja bem, Jesus, o que ele era nos dias antes daquilo? Pai. Então há somente um Deus. Está isto correto? Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três ofícios de um Deus. Mensagem Unidade, parágrafo 25. O profeta diz: Ele em mim, eu em vós. Ele explicando aquela leitura que nós lemos. Para que eles possam ser um. Pai, mesmo como tu e eu somos um. Os trinitarianos derrotam crentes da mensagem nisso aqui. Já vi crente da mensagem sair com a boca aberta e não saber responder. Como é que pode ter um Deus único e falar nós? Nós é plural. Como é que você vai falar que Jesus é o Jeová do Velho Testamento, é um só, não tem três, é um só, e o próprio Jesus está falando nós? Trinitariano sai rindo ainda. Tem vezes que as pessoas vão lá me buscar para resolver problema. Então vocês vão notando que o São João 17 é uma complicação para as denominações. É a força das denominações. É uma complicação para a crente da mensagem que está com a mente enquadrada no unicismo. Não aprendeu o unitarismo. Nós não somos unicistas. Os unicistas creem que Jesus é pai dele mesmo. Agora nós estamos querendo crer que a noiva de Jesus é filha dele. Como é que ele pode casar com a filha dele?
Tem essa, a unicidade na mensagem vai trazer o casamento do noivo com a filha. Aí que está o assunto, presta atenção nisso. A noiva está grávida de Jesus? É uma pergunta aí para a vossa mente. Então ele vai casar com a filha dele? Vamos ficar quietos e vamos prosseguir. Exatamente como somos um, e que eles sejam um. Então como pode ser um, se estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós? Vem habitar minhas palavras em vós. Então pedireis o que quiserdes, pois não é mais você, é a palavra que está em você, é a palavra de Deus. A palavra é Deus. Nós terminamos a primeira etapa da unidade de Deus. Quero que vocês observem que com essa parte que nós mencionamos, o profeta mostra claramente que Deus é dividido em si, não em seres, mas em atributo. Deu para entender isso, gente? Vocês entenderam? Vocês não podem ver Deus desse jeito. Vocês têm que ver Deus desse jeito. Vocês não podem ver Deus desse jeito. E nem podem ver Deus desse jeito. Vocês têm que ver Deus desse jeito. 3 atributos em um. Como a sua alma e o seu corpo e o seu espírito são 3. Onde dá pluralidade. Porque... Pois é. Vocês vão ver que... Por isso que ele fala nós. Porque você em si, se o seu corpo tiver sem espírito, você está morto. Você não faz nada. Se tiver com o seu espírito, você tem que falar nós. O único ser no mundo... Vou abrir a mente de vocês num sentido... Eu tenho feito essas perguntas para criança na escola dominical. E eles respondem. Quantos pais você tem? É uma pergunta crítica para a criança. E tem criança que levanta de lá depressa e fala, eu tenho 2. Aí seu pai não vai ficar bravo agora, menino? Ele fala, não, um é do céu e outro é da terra. O único ser que tem 2 pais são nós. O único ser. Cavalo tem um pai só, o outro é de criação. Deus criou o cavalo. E o ser humano, o homem, Deus gerou ele. Ele é nosso pai quando nós somos enxertados em Cristo. Até nós chegar ao enxerto de Cristo, nós temos um pai só, que é o seu pai carnal. É uma criatura, a Bíblia, o povo chama de criatura. Quando nós recebemos o enxerto de Cristo, então nós passamos a ser filhos de Deus. Gera Deus em nós. Desse jeito não dá não, ué. Para que fechar isso aí? Então, quando eu fui levado lá no exército, no quartel, eu estava engateando na mensagem. Deus me deu essa graça aqui, ó. Estou lembrando disso, a gente fica alegre, feliz. Porque eles deram uma lista de trindade para eles lá, façamos o homem e isso aí. E Deus me pôs pelo Espírito Santo na minha boca. É o que eu falei para o senhor. Explicar essa pluralidade não é brincadeira. É o que eu falei para o senhor, que tem pessoas que precisam Deus entrar em cena para inspiração. Aquele que não tem letra precisa de inspiração. O que tem letra precisa de letra. Tem gente que tem que buscar na letra. E o outro tem que buscar na inspiração. Porque a inspiração é aquela que entra na pessoa quando a pessoa não tem recursos, que é o caso de Pedro. O Lucas foi de outro jeito. O Lucas não chegava a quase não crer na cura divina. Não é verdade? Ele era médico. Então, cada um Deus dá um recurso.
Deus dá um recurso. Bom, vamos entrar então no primeiro tópico. Vocês lembram bem essa primeira parte. Essa dividiu nossa mente para entender a trindade de Deus. E agora nós vamos entrar vendo Deus trabalhar uma parte, depois outra parte e depois outra parte. Mas nunca deixou o trono desocupado. Nunca você pode ver o trono dos céus vazio. Deus em Cristo. Deus em Cristo veio para trazer a restauração de Adão. Qual é o objetivo de Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado? É a restauração do Éden, da primeira criação. Então, o primeiro tópico, Cristo é a palavra antes da fundação do mundo. Cristo não é depois de Jesus. Não devemos entender isso. Cristo é antes da fundação do mundo. Cristo é aquela imagem que Deus fez semelhante a Ele. Teofania, antes, que é o Cordeiro. O Cordeiro foi criado antes da fundação do mundo. Jesus não. Ele é o princípio da criação humana aqui embaixo. Ele é a nova criação, ele não é o princípio da criação, ele é a nova criação. Nós vamos chegar lá. Que a nova criação não foi usado nem um trisco da velha criação. Jesus não deve nada a Adão, não. Então vamos lá. Mensagem Hebreus capítulo 2, parte 3ª, parágrafo 56. Observe, ele não tomou a natureza dos anjos. Agora, quem é ele? Sobre quem ele está falando? Cristo. Está falando de Cristo. Quem é Cristo? Deus. O Logos de Deus. Vocês vão observar aqui como que isso é atributo. É o irmão Brano, é a mensagem. Aqui meu só tem quando eu digo observação. Quando eu digo observação, aí é meu. Se vocês for pegar, eu tô com o disquete aí, depois se for fazer, né? Vocês vão lembrar que tudo que é observação é eu que estou chamando a atenção de vocês naquela parágrafo, naquela mensagem. Não tem nada meu aqui, não tem nenhuma ideia minha aqui. É só observação. Eu não criei nada. Mas observe aqui agora o Logos. O Logos que saiu de Deus. Olha, quando sai uma coisa da outra, se sair um pingo d'água do copo, o copo saiu um pingo d'água. Vocês não podem entender de outra forma. O português é confuso porque nós brasileiros confundimos a língua. O inglês não confunde a língua. Ao menos o americano, que está cheio de tanta coisa que dá nojo a gente entrar numa aula de americano. A gente preferiria só a aula britânica, mas como você não pode aprender só o inglês britânico, você tem que entrar no inglês americano. Então é difícil. Então o Logos que saiu de Deus, o que era? O Logos, isto começou a tomar forma de um corpo, e a forma desse corpo foi chamada no ensino escolar de Logos. O Logos que saiu de Deus. O Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isso, chamamos de teofania. 62, da mensagem Hebreus capítulo 2, parte 3ª. Hebreus capítulo 2, parte 3ª. Parágrafo 56 e o 62 que eu li. Estou lendo agora. Então vocês vão notar que o Logos, olha, nós não sabemos que o Logos é Cristo. Não falamos que o Logos é Cristo? Não falamos? O Logos não é Cristo? O Logos não é a palavra?
A palavra não é Cristo? Cristo não é o Cordeiro não é Cristo? Então esse Logos é a teofania. O que é a teofania? É a sua imagem, é a sua forma num corpo impalpável. 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 É a sua forma num corpo impalpável. É uma aparição, pode aparecer. O profeta mostra isso na mensagem, que é esse Melquisedeque. Agora vocês dizem assim, Melquisedeque era uma teofania. Melquisedeque era uma teofania. E como é que Melquisedeque comeu? Mas Deus pegou um punhado de terra, o profeta disse, Deus pegou um punhado de terra, jogou para cima, soprou e entrou dentro dele, por isso que ele comeu. Se ele não tivesse terra, ele não comia, porque quem come em nós é a terra. Você é terra, você tem que comer terra. É real, não é? Então, terra que come a terra. Se Deus não pegasse um punhado de terra, jogasse para cima e soprasse, ele não podia comer com Abraão. Ele tinha que comer a comida dos anjos lá que estavam no céu, se tem comida, não sei. Se é que come. Se é que come, eu não sei. Maná diz que é do céu. Pois é. Então ele come outra forma de comida. Não, esse aí eu estou meditando. A mensagem que eu estou falando, que eu estou pregando ainda é o 62, que vocês já marcaram. Veja bem. Então, teofania é um corpo humano que não é glorificado. O que é um corpo glorificado? É o mesmo corpo palpável, humano, em forma eterna e ilimitada como o Espírito. Por isso que quando você tiver com um corpo glorioso, a parede não é barreira para você. As paredes não é barreira. Jesus entrou com as paredes fechadas. Eu estou seguro aqui. Eu estou seguro. Um corpo que é glorificado. Que é glorificado. Um corpo, então, glorificar é um corpo eterno. O único corpo humano glorificado que nós temos até hoje é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se você só sobe lá na 7ª dimensão com um corpo glorioso. Sem corpo glorioso não tem condição de subir. Por isso que para na 6ª, porque é a teofania que para na 6ª, corpo celestial. Por isso que o único que tem lá em cima é Jesus. É o único corpo que tem lá em cima, não tem outro corpo lá. Então, aí o profeta diz, teofania é um corpo humano que é glorificado. Não exatamente com carne e sangue como ele será no seu estágio glorificado. A teofania é um corpo humano que é glorificado. Não exatamente como carne e sangue como ele será no seu estágio glorificado. Quer dizer, isso ele está mostrando que a teofania tem uma forma e o glorificado tem outra forma. Mas é da forma de um corpo humano, que não come, nem bebe, mas é um corpo que está esperando por nós, tão logo que deixarmos Agora, ali nós encontramos naquele corpo, e este é o tipo de corpo que Deus tinha, pois Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nisso que o profeta diz que nós fomos criados a alma antes da fundação do mundo. A alma foi a primeira. O profeta diz numa mensagem que Deus criou o homem, a imagem dele era uma teofania. Ele olhou para trás e viu, e era o Cordeiro. E diz, agora eu tenho para redimir o homem que ainda vai ser criado lá de terra. Porque através da alma é que redime a alma. Você só salva a alma se na realidade você tiver amor às almas. A sua alma tem que estar amando as almas. Se você estiver amando dinheiro, só vai trazer falsos na igreja. Se você estiver amando as almas, você vai trazer crentes convertidos para a igreja. Porque alma prega para alma, espírito prega para espírito, e corpo convence corpo. Mas aí como é que ficam as 3 classes de crentes? As 3 classes de crentes ficam morando aí dentro. Mas quem pregou para os incrédulos?
às vezes na igreja nem toda a pregação ela é dada por alma, por eleito. Você vê que um traz o outro, Eu entendo assim, que a pregação de quem ama as almas... A chamada divina, Isso. a chamada divina, ela atinge os 3 âmbitos. Mas ela foi toma os pregado 3 com amor, o mesmo amor para elas. Todos têm que receber a mesma unção, e a coada, a peneirada, não sei como que é o processo para vocês, a peneirada, a coada é que vai tirar o eleito. Se vocês prestarem, nós não vamos falar sobre as 10 virgens, porque falta a tradução das mensagens das 10 virgens que não foram traduzidas. Já era para ter traduzido isso há tempo, na minha opinião. Ah, é? Só que agora já vai ser tarde. Distribuído agora. Bom, então essa mensagem ajuda nós a entender as 10 virgens. As 10 virgens, ela enquadra na igreja. Ela enquadra na igreja. As 10 virgens enquadradas na igreja. Segura para mim onde eu estou. Ela enquadra na igreja. As 10 virgens, a igreja é esse pano aqui. Isso aqui é um pano. Isso aqui é um pano. É os predestinados. Predestinados a igreja e está a noiva. Dentro dos predestinados, Deus elege. Então, o profeta mostra como um pano. Então, tira ali do pano um vestido, um molde. Tira lá um vestido do molde. Eu sou desenhista artista, sou desenhista. Aqui eu estou fazendo eu sou desenhista. Então, essa aqui é a noiva. Essa aqui é a igreja. A noiva é tirada da igreja. Agora, esse pano aqui, esse resto, Deus não joga fora. Meu querido, dá licença, porque vai ficar na fita, e muita gente vai usar a fita. Então, ficou assim, que só ganha verdadeiro... deu a entender assim, que tudo quanto é membro que uma pessoa ganha, uma vez pregando com amor na alma, ele é verdadeiro. Certo. E não é. Quer dizer assim, porque dentro do processo eles de foram salvação, ganhados com amor. A pessoa, é lógico, o amor é a alma. O amor é o atributo da alma. Então, logicamente, uma mãe está amando o filho. Ela tem um atributo na alma dele. O amor é que traz pelo amor. Agora, quando se traz por sedução, por dinheiro, assim, por Paulo coisa... ganhou Alexandre Latueiro. Eu acredito que foi Paulo que ganhou ele. Jesus ganhou Judas, né? Chamou. É verdade. Isso aí, vocês consertam aí depois aí. Dá um jeito. Vocês consertam. Então vocês vão notar o seguinte. Eu estava parado aonde aí, irmão? Aqui. Na observação. Então observamos uma coisa. Vamos observar que Cristo estava no Éden. A árvore da vida era Cristo. Todo mundo crê nisso. Quando nós aplicamos Jesus no lugar de Cristo, não tem problema nenhum. Não existe problema. Porque em todo lugar que você jogar Jesus, ele é o Cristo. Em todo lugar que você pôr Jesus, ele é Cristo. Não é? Todo lugar que você aplicar Jesus, ele é o Cristo. Mas quando você coloca Cristo no lugar de Jesus antes do Novo Testamento, você atrapalha aí. O irmão Brando disse que Jesus tem demais, mas Cristo é só um. Pois nós vamos chegar lá sobre os ungidos, os falsos Cristo. E Jesus, o profeta nunca falou falso Jesus, falou falso Cristo. Vocês vão notar que essa maneira de Cristo se apresentar, se aparecer, é lógico que Cristo é Deus. Se Cristo é Deus, Cristo estava em Jesus, Jesus é Deus. Quando Jesus falou para Abraão falou para os fariseus, antes de Abraão eu sou, era Cristo que estava falando. O Cristo era antes. Mas Jesus teve um princípio, gente. Jesus teve um princípio. Cristo não teve princípio. Então vamos notar.
Ele estava no Éden, na árvore da vida. Ele estava na voz de Abel, no sangue, a voz do sangue de Abel. Jó viu ele num torvelinho. Abraão encontrou com ele um corpo chamado Melquisedeque. Porém, Melquisedeque foi feito. Melquisedeque foi feito. Ele é um atributo de Deus. Agora, notamos, parágrafo 164 da mensagem Hebreus, capítulo 1. Agora, é aqui, esta grande teofania aqui de pé, aquele grande Deus Jeová, sabe o que ele disse? Ele simplesmente inclinou, enche a mão de átomo, apanhou um pouco de luz e a derramou assim e foi. E o irmão Branham sopra e sai um corpo. Simplesmente entrou nisso. Isso é tudo. Disse: vem aqui, Gabriel. Aquele grande anjo foi, o irmão Branham sopra e saiu outro corpo. Vem aqui, Miguel. O irmão Branham sopra e saiu. Você vai naquele. Deus e 2 anjos andaram aqui em carne humana e beberam e comeram, beberam leite, comeram carne, manteiga tirada do leite, e comeram pão de milho, e comeram a carne da novilha. 2 anjos de Deus. Assim diz a Bíblia. Este é Melquisedeque, que Abraão encontrou na matança dos reis. Este é o Filho de Deus. Se Deus, veja bem, você vê que ele é criado. Vocês têm que notar que Melquisedeque, às vezes nós aprendemos que Melquisedeque era Deus próprio, substancial. Nós não podemos pregar isso dividido. Nós não podemos. Por isso que nós somos pastores, para saber pregar isso aí. Porque se daqui a pouco você começar a pregar que Melquisedeque não era Deus, você vai se embaraçar. Se você pregar que Cristo não era Deus, você vai se embaraçar. Se você pregar que Jesus e Cristo é um Deus e Jesus é outro Deus, você vai se embaraçar. Você tem que saber pregar isso aí. Você tem que saber tomar isso aí na medida correta. Porque ele foi feito. Vocês vão notar que Melquisedeque foi feito e Deus não foi feito. Mas ele foi feito. Ele é sem princípio aqui na terra. Sem princípio na terra. Ele não teve mãe nem pai na terra. Ele foi feito. Ele já veio feito. Deus pegou um punhado, fez. Entendeu? Essa é uma diferença. Foi bom você perguntar isso. Porque ele não teve genealogia. Genealogia é genética, é genes, é homem, é ser humano. Mas ele foi feito. Vocês vão logo nós vamos ver. Mensagem em Hebreus capítulo 7, parte 1. O profeta diz: agora ele era rei de justiça, rei de Jerusalém, rei de justiça, rei de paz. Jesus foi chamado príncipe da paz. E um príncipe é o filho do rei. Então este homem era rei de paz. Então ele teria que ser o pai do príncipe da paz. Então Melquisedeque era pai de Jesus. Aí você diz, então ele era o Jeová. Mas quem é o pai físico? É a gene. A gene. Se Melquisedeque era Cristo, que nós já aprendemos que era, né? Vocês concordaram que era. Ele era a teofania, não era? A teofania é a palavra. A palavra é Cristo. Cristo é a alma, não é? A alma é a gene que vem de Deus. Mensagem Liderança, parágrafo 165. A alma é a gene que vem de Deus. Então Cristo é a gene que veio de Deus para gerar Jesus. Deu para entender isso, gente? Tem alguma dúvida? Vocês aí da mesa? Hebreus 7, parágrafo 21.
Não, o 165 é liderança. Está lá na frente ainda. Está lá na frente. Liderança. É a liderança eu não lembro, viu, gente? Vocês têm que observar. Então, veja bem, ele teria que ser o pai do príncipe da paz. Entendeu? Parágrafo 27, da mesma mensagem, Hebreus 7, parte 1. Agora vamos ver chegar a sua genealogia, um pouco mais adiante, para ver para onde estamos indo, sem pai, genealogia aqui na terra. Não, estou no 22. Estou no 22. Eu falei 27, mas é 22. Eu li 27. É 22. Vamos ver chegar a sua genealogia um pouco mais adiante, para ver para onde estamos indo. Sem pai. Agora, Jesus teve pai. Você crê nisso? Certamente ele teve. Sem mãe, Jesus teve mãe. Mas este companheiro não teve nem pai e nem mãe. Sem genealogia. Ele nunca teve alguém a quem ele tenha vindo. Nenhuma descendência. Ele sempre foi sem descendência. Não tendo princípio de dias. Nunca teve tempo algum onde ele tenha começado. Então aí você vai dizer, e aí, como é que fica? Porque a sua gene acompanha você, nunca teve princípio. A sua gene, como gene, ele é a alma de Deus sempre acompanhou Deus. Dá para entender isso? Isso é lógica, vocês têm que observar isso pela lógica. Sua alma sempre é o seu corpo. Se a alma é a gene que vem de Deus, então a alma é que veio de Deus. Cristo é a gene, Cristo é a alma. Vamos ver se nós conseguimos entender isso. Não tendo princípio de dia, nunca teve tempo algum onde ele tenha começado, nem fim de vida. Não poderia ter sido nada mais a não ser Deus. E tudo o que ele poderia ser. E esse homem não teve princípio. Se ele fosse o filho, ele tinha que ter tanto pai quanto mãe. E este homem não teve nem pai e nem mãe, mas ele foi feito semelhança ao Filho de Deus. O Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Agora, o profeta vem e mostra que Jesus também foi feito semelhante a ele. Agora, Jesus foi feito semelhante a ele. Agora, a razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus, agora é o parágrafo 27. Eu esqueço. É o parágrafo 27. A razão que existe uma diferença entre Deus e Jesus é que Jesus teve um princípio, Deus não teve princípio. Melquisedeque não teve princípio e Jesus teve um princípio, mas Jesus foi semelhante a ele. Um sacerdote permanece para sempre. Se vocês observaram uma coisa, na lógica, isso é fora dessa pauta, mas se vocês observaram uma coisa, Jesus não poderia ser sacerdote. Dentro do regulamento da lei, ele não podia ser sacerdote. Ele podia ser rei. Por que ele seguiu o sacerdócio eterno? Porque o sacerdote eterno entrou nele. O sacerdote eterno entrou nele. Pois é, isso aí ele vai precisar mais para frente, nós vamos precisar disso. No parágrafo 28, agora quando Melquisedeque esteve na terra, ele não foi nada no mundo a não ser o Deus Jeová manifesto pela criação. Veja bem, o Deus Jeová manifesto pela criação, teve que criar para ele manifestar. Deu que entender? Deu? Isso é necessário que vocês prestem atenção em vários sentidos. Ele esteve aqui como uma teofania.
Abraão o encontrou uma vez em sua tenda. E como dizemos nesta manhã, Abraão o reconheceu. E ele disse a Abraão o que ele iria fazer, porque ele não iria deixar o herdeiro do mundo cego às coisas que ele ia fazer. Uma observação, tanto Jesus quanto Melquisedeque foram feitos. Adiantando uma coisa agora, alguma coisinha, aqui está a teofania. A teofania é Cristo, e essa teofania, bom, pensa bem, imagine vocês o passado que nós já aprendemos. Essa teofania, esse Jeová, esse Melquisedeque, que tomou uma forma humana, foi criado, feito. Esse Jeová, esse Melquisedeque, era a parte anterior de Jesus. Como se tem uma mensagem que o profeta mostra que a fotografia ela tem um negativo e um positivo. Hoje as fotografias tira direto. Antigamente nós tirávamos a fotografia, tinha que lavar ela lá, dar o banho de prata, de prata nela, né? Extrato de prata, dar o banho nela para revelar, para ela dar a origem. Então a parte primeira seria o real. Depois que ela revela no outro papel, é que ela vai mostrar a fisionomia. A nossa parte primeira do nosso ser humano é a alma. É chamada de negativo. A nossa parte primeira é a alma. A sua alma foi a primeira coisa criada. Quando Deus criou o cordeiro lá, ele botou o nosso nome. Esse nome não é o nome pessoal, físico, é o nome da alma. É por isso que nós vamos receber ele só lá, quando você estiver lá no céu. Nós recebemos 3 nomes, eu não vou falar isso. Deixa a coisa estourar depois que estiver batizando em nome de irmão Brano, é que nós vamos trazer essa outra matéria. Entendeu? Porque eu não sei se os que estão aqui, o irmão Júlio, estão com essa intenção, eu acredito que não. Mas as outras alas de unicista que eu conheço, o objetivo é batizar no nome do irmão Branham, logo, como novo nome. E nós temos 3 nomes. Nós recebemos o nome do nosso corpo, através do nosso pai, que é o Silva. É o nome do seu pai, é o nome do seu corpo. O nome do seu espírito você recebe quando você nasce de novo em Cristo, recebe o nome de Jesus. Você passa a ser Jesus Cristo Gonçalves Silva. Entendeu? E o nome da alma você vai receber só quando você estiver com o corpo glorioso lá, um novo nome, que nós não sabemos que nome é esse. Está entendendo? E tem escritura e mensagem para isso aí, que eu estou falando para vocês. Tem mensagem para isso. Bom, então vamos observar que eu disse que Melquisedeque era a parte anterior de Jesus. O profeta prega isso na mensagem de Melquisedeque, o grande rei, grande príncipe rei, parágrafo 172. Ele diz agora quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Selou? Então é dividido ou não é dividido em ser, em atributo? Agora vamos parar um pouquinho aqui, vamos colocar o si que promove as dúvidas. O si promove as dúvidas. Se Melquisedeque era a parte anterior do noivo, e a parte anterior da noiva, qual que é? É a pergunta para vocês. A noiva não tem 2 partes também? É uma pergunta para o plenário. E depois nós vamos chegar na conclusão dessa pergunta. Se Deus, para criar Jesus,
teve que trazer a primeira parte lá, que é o cordeiro. O cordeiro teve que morar dentro do leão. Quando fala que Jesus é leão, é genética humana. Ele é leão da tribo de Judá, porque é raiz de Davi geneticamente. Se vocês pegarem a linhagem genealógica, vocês vão pegar, ele vem da tribo de Davi, José e Maria, uma da tribo profética e outra da tribo real. Maria era meia-irmã de José. E a noiva de Jesus Cristo tem que ser meia-irmã de Jesus. Ela não pode ser filha de Jesus. Meia-irmã de Abraão. Nós vamos chegar lá, se o tempo der, porque é muita matéria. Abraão e Sara também eram meia-irmã. E Jesus não pode casar com a filha dele. Ele tem que casar com a meia-irmã dele. A meia-irmã dele, uma parte dela é terrena e a outra parte é celestial. O pai que gerou o filho gera a noiva para ele também. Ponha isso na vossa mente que sai tudo essas dúvidas depois. Sai tudo isso. Presta atenção para vocês verem. Vamos prosseguir. Eu não terminei o parágrafo 172, mensagem que é esse Melquisedeque. Melquisedeque, o grande príncipe rei. Parágrafo 172. Quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser parte anterior do Senhor Jesus Cristo, e quando ele começou, Abraão, ele deu... Quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. E aqui Abraão se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com essa carne, com carne e pão. Vamos para Hebreus capítulo 7, parte 1. Agora queremos observar aqui novamente 93, parágrafo 93. Isso é bom, é por isso que eu gosto de trazer essas coisas para vocês seguir, que eu sou despercebido, eu pulo, passo, fico. 93. Agora queremos observar aqui novamente, enquanto continuamos com a lição deste Melquisedeque, este grande sacerdote de Salém, o possuidor dos céus e da terra, agora, sendo primeiro, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Agora, observe, ele não era filho de Deus, ele era o Deus do Filho. Ele não era o Filho de Deus, Melquisedeque não era, mas ele era o pai do Filho de Deus, por causa da gene. A alma é a gene. É melhor lembrar sempre isso. Observe, com lógica, Melquisedeque não era filho de Deus, porém ele foi feito. Isso é bom prestar atenção, que ele foi feito semelhante. Então ele era um atributo também, semelhante ao Filho de Deus. Isso mostra que ele era um atributo, a teofania, a alma, que é a gene que vem de Deus. Então aí vem liderança, parágrafo 165, onde o profeta mostra que é a gene que vem de Deus. Na mensagem Vida, parágrafo 59, o profeta diz: a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, confirmando muito mais ainda isso que eu estou explicando para vocês. Saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, e que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita, daquelas grandes fontes da vida, e saiu
e ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Então aquela teofania se fez carne, na pessoa de Cristo Jesus. 60, parágrafo 60. Mensagem Vida, parágrafo 60. Então aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. E então toda a plenitude da Trindade, isso aí vocês prestam atenção, toda a plenitude da Trindade habitou nele, ambos, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo aquilo, naquilo. Aqui responde a certas dificuldades de pastores, de uma forma até normal, natural, o porquê, eu não lembro da mensagem, que o Mombrana termina a oração em nome da Trindade. Tem mensagem. Não, tem uma Testemunho. mensagem, eu procurei ela, mas eu não... Mas eu é não... a Trindade de Deus, eu sempre distingui. A Trindade de Deus. De Deus. Tem uma mensagem, eu procurei ela, não achei, parece que é a mensagem de testemunho, não me lembro qual mensagem que o profeta fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele ora em nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso é para explicar. Não é que, é por isso que eu digo, gente, tem coisa que você tem que ter discernimento para falar, senão você vai se embaraçar. O terceiro atributo. O denominacional pega uma mensagem do Mombrana ele orando. Nós estamos vivendo sobre a unção do terceiro atributo. Entendeu? O terceiro atributo em nós está criando um corpo para unir com o segundo atributo, que é Jesus. O terceiro atributo em nós está criando dentro de nós o corpo glorioso para o primeiro atributo que já foi restaurado. Só adiantando um pouquinho para você. Cristo em nós. É isso. Então vamos observar. Observe uma coisa, que foi Cristo que gerou Jesus no ventre da Maria. Vocês já deu para entender que foi isso? Cristo gerou Jesus no ventre da Maria. Cristo não é. Quando você vai ler Mateus 18, Mateus 1, verso 18, na nossa Bíblia diz assim: o Espírito Santo, a Maria concebeu do Espírito Santo. Na Bíblia inglesa não diz, ela diz a Maria concebeu do Holy Ghost. Está entendendo isso? Porque o que você concebe de genes, você concebe de gens. É gens que gera, gens que gera. E se a alma é Cristo, Cristo é a alma, Cristo é a gene, então o Espírito Santo, o Criador, veio e enviou uma gene no ventre da Maria. Ele não sumiu para ser uma gene no ventre dela, ele gerou dentro dela. É necessário observar isso. Então Cristo gerou Jesus dentro do ventre da Maria. Mensagem Era de Laodiceia, parágrafo 72. 72. Era de Laodiceia, parágrafo 72. O profeta vai mostrar sobre a nova criação. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu o seu corpo, eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isto seria um homem pecaminoso produzindo o seu corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Dele foi feito, dele foi dito: mas um corpo tens, o Pai preparado para mim. Deus, não Maria, providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana. Ela reteve aquele menino santo
e o trouxe à luz. Era um Deus homem, era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. Homem e Deus encontraram-se, se juntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação. Ele encabeça a nova raça. Muita gente pensa que que Jesus é o princípio antes da fundação do mundo. Então prega isso, já vi pregadores pregar. Não, o princípio da criação é do ventre da Maria, a nova criação é do ventre da Maria para cá. Vocês têm que observar isso. A nova criação é do ventre da Maria para cá. Jesus não estava lá no princípio ajudando Deus, não. Quem estava lá era o Cristo que morou em Jesus. Voltando um pouquinho, amor, voltando um pouquinho, dá para se entender perfeitamente de uma maneira bem simples, que Jesus só seria Deus se ele fosse criado por Deus, gerado por Deus, gerado por ele, pelo próprio Cristo. E você vai perguntar, mas então ele é filho dele mesmo? Isso aí é o caso. Se ele não fosse gerado por Deus, ele era do homem. Ele era humano. Ele era gerado por um homem. Então ele foi gerado, a gênio. Por isso que Atos diz que Deus comprou o mundo com seu próprio sangue. O sangue de Jesus é sangue de Deus, é sangue de Cristo, é sangue de Jeová. Sangue criativo. Da Trindade de Deus. Então aí vamos prosseguir. Ele encabeça a nova raça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses capítulo 1, verso 18. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí você tem que ser enxertado. Só estou adiantando, mas nós vamos chegar lá. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqui podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora, em união com Cristo, tem chegado a ser a nova criação de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Parágrafo 73 da mensagem Laodiceia, era de Laodiceia. Parágrafo 73. Esta nova criação não é a criação velha reformada. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é a nova criação. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação, distinta da velha. Isso precisa nós botar à mente. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne, assim como ele tratou com Israel. Ele separou Abraão e a sua descendência através de Isaque, e agora fora de todo o parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Vocês vão notar, eu vou parar um pouquinho aqui, vocês vão notar que Deus cuidou da genealogia desde o princípio, porque ele não poderia usar uma forma fora da sua justiça. Então vocês notam que ele sempre usou o primogênito. Quando chegou em Noé, a raça, o ser humano, o povo humano, estava todo misturado. Não tinha facilidade de encontrar uma pessoa com o sangue puro. Isto é, que a mulher dele fosse descendência de Adão, que a mulher de Adão,
e o marido também fosse descendência de Adão e de Eva, porque ele precisou tomar uma genealogia de Adão e Eva, porque a genealogia de Caim e a família misturou. Aí você vê que só Noé foi encontrado justo, só Noé tinha sangue puro. A mãe de Noé era a descendência de Adão, o pai de Noé era a descendência de Adão e Eva, a mulher de Noé era a descendência de Adão e Eva, o pai da mãe de Noé era a descendência de Adão e Eva. Então era uma descendência pura. Então dali tirou o 100. Ali tirou o 100. Do 100 ele vem tirando genealogia. Pode ver que sempre os primogênitos. E você vai fazendo a sequência da genealogia, vai dar quando Jesus e Maria fossem encontrados dessa gênese. Separados também. Parentes da mesma genealogia. A genealogia tem que ser observada. Vocês têm que observar as genealogias, senão não entende também. Então vocês vão notar que aí por que ele escolhe meia irmã? Porque ele se preocupa, quando a gente faz inseminação, você se preocupa com o Y, com o cromossomo Y do macho. Do macho. Não, trabalhei em fazenda que fazia movimento de gado, inseminação de gado. Então se preocupa, e Deus se preocupou com isso. Por isso que era meia irmã. A Sara era meia irmã de Abraão. A Maria era irmã, prima irmã de José. Então nós notamos isso. Então ele tem que cumprir a genealogia. Por isso que Jesus é a raiz de Jessé, é a raiz de Davi, é a tribo de Judá, é o leão da Judá, porque de Judá veio trazendo os primogênitos assim até chegar nele. Então essa nova criação, você vê que o profeta está mostrando aqui, essa nova criação, ele usou essa genética, ele foi trazendo até Isaac, né? Agora, ele é o primeiro desta criação. Estou prosseguindo no parágrafo 73 da mensagem Era de Laodiceia. Ele era Deus criado na forma de homem. Agora, por meio do seu Espírito, está criando muitos filhos para si. Para si mesmo. Filhos da mesma qualidade, do mesmo sangue, da mesma cariolinfa, da mesma genealogia. A mesma matriz, é o mesmo pai, porque para fazer a inseminação se escolhe matrizes. Então Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação. É uma parte, vocês vão notando que essa palavra parte, nós vamos precisar dela lá na frente. Nós vamos depender dela lá na frente. Parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este é o seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação. Então ele ainda está agindo como autor da criação em nós. Ele ainda está criando. Nós ainda não estamos criados. A noiva ainda não está criada. Nós estamos considerando. É por isso que quando vocês vão considerar a noiva, é por isso que dá o problema do casamento ali. Nós temos que considerar a noiva potencial. Você é potencial noiva, porque você está sendo criada você é a primeira parte da noiva. Você é a parte anterior da noiva. A igreja é a parte anterior da noiva. Eu não sei se os americanos herdaram isso, de onde foi, deve ter algum fundamento isso. Porque a noiva que nós chamamos aí é a fiance. Ela só é noiva no dia. Interessante isso. Vocês vão entender uma coisa. O professor Joaquim chamou a atenção disso aí. É muito interessante. Isso aí Antes foi bom. ela é uma fiance. O noivo só pode casar com a noiva com o corpo como ele. O noivo só poderá casar com a noiva com o corpo como ele. Enquanto nós estivermos na carne, ele não tem casamento. Como é que ele vai casar? Não combina a nossa natureza com a dele. Nossa natureza é física, a dele é gloriosa. Nós temos que estar com um corpo glorioso para ser noiva. Nós vamos aprender isso aqui, o profeta fala isso mais para frente.
Mais para frente, sim. É interessante, né? Ele podia ver até a última, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação de Deus. Seu poder soberano faz com que isto aconteça. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros desta noiva, dessa nova criação. Eu estou lendo errado, vocês não estão me ouvindo, me observando aí. Não pode confiar não, eu estou lendo. Ele elegeu os membros da nova criação. Ele os predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela sua onisciência, onipotência, ele fez com que viessem a acontecer. Como poderia ele, de outro modo, saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo a glória dos seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11. Aleluia! Não está você feliz por pertencer a Ele? Observe que Cristo gerou Jesus, o primogênito de Deus, o primeiro gens. Quando diz o primogênito, é o primeiro gens. Quando se diz o unigênito, é o único gens, não teve outro gens gerado por ele. Hebreus capítulo, ele disse: este é o meu filho, hoje te gerei. Hebreus capítulo 4, diz assim, a escritura, né? Escritura Hebreus capítulo 4. Aliás, escritura Hebreus capítulo 4. Aqui eu não marquei, é Hebreus capítulo 1, vocês marcam aí e deve corrigir quando for, se for fazer papel. Você deve marcar aí para corrigir. Hã? É versículo? É Hebreus 4 então? Não é? Não é? É o livro de Hebreus. Mas o capítulo é o primeiro. Aonde que está o capítulo que fala? Vocês vão ter que achar esse capítulo, porque é onde fala: ele foi feito mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Hã? Capítulo 1, né? Vocês têm que corrigir isso aí. Isso, é esse aí, está certo. Eu não pus aqui. Hebreus capítulo 1, é o livro de Hebreus, não é mensagem, é livro de Hebreus capítulo 1, o verso 4. Tem que ser corrigido depois e é lembrado se for fazer. Então vocês vão notar que lá ele diz: feito tanto mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, ele nunca falou para os anjos que ele gerou, ele nunca falou para outras coisas que ele gerou, mas para o filho ele disse, né? Gerei. É isso que quer dizer. Agora, então vamos observar o propósito tríplice. O propósito tríplice na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafos 154 e 155 e 156. Primeiro, para se expressar completamente Deus em Cristo. Segundo, para ter as preeminências, por isso, em sua igreja, o qual é o seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar
através deles, certo? E em terceiro lugar, para restaurar o reino à sua posição, correta? Que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta aonde ele estava, no frescor do entardecer, com o seu povo. Falava com eles e tinha companheirismo com eles. No parágrafo 5 da mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Agora, nós sabemos que Jesus se voltou, ele disse: Elias já veio e não soubestes. Agora, não seria muito triste em um desses dias se encontrarmos a igreja no período da tribulação? Agora, eu não estou aqui para pregar doutrina, eu não faço isso, eu respeito os meus irmãos, mas se você me perdoarem, eu digo para vocês, essa diferença de português aqui, ela tá nas mensagens, viu? Que essas mensagens aqui, ela foi escaneada e jogada, eu não datilografei essas mensagens, esses parágrafos, eu não datilografei eles, ele foi escaneado e jogado no programa. Então, se tem alguma falha, alguma falha é coisa mínima. Coisa mínima. Às vezes até o próprio scanner rouba. Às vezes o próprio scanner, vocês sabem disso, o próprio scanner rouba alguma palavra, né? Então, ele diz assim, se você me perdoar. Aonde está? Está escrito isso? Se vocês me perdoarem. Isso, se vocês me perdoarem, eu perdi o rumo aqui. Isso. Deixe-me apenas injetar isto por um momento. Eu mesmo pessoalmente, com certeza, creio que a igreja passará pelo período da tribulação. A igreja. E nós estamos ainda na igreja, né? Aliás, nós estamos saindo da igreja, mas a igreja ainda está no espaço do tempo. A igreja ainda está no tempo. Nós saímos da igreja. Mas o tempo da igreja não termina. Porque o tempo, está entendendo? Ainda há o pano, esse pano aqui, ainda está funcionando. Ainda, vamos supor que esse vestido aqui esteja faltando um pedaço da manga. Entendeu? Enquanto estiver faltando um pedaço da manga, não vai dividir o padrão. Está entendendo? Não vai sair do padrão. Então, o que é o padrão? É a igreja que aqui está chamando gente das igrejas. Ainda está vindo gente das igrejas. Não está vindo? Não vem gente das denominações ainda? Então é esse pano aqui, esse quadro do pano aí. Está completando esse vestido aí. Que seria a escolha, a noiva escolhida. Que são os eleitos, é o último eleito. Isso nós temos que encarar com lógica. Agora veja bem, no período da tribulação, mas a noiva não. A noiva vai ao lar. Veja, ele tira a noiva dali e vai ao lar. Veja, Deus tira uma noiva da igreja, como ele tirou uma nação de uma nação no Egito. Veja, a noiva, este é o remanescente da semente da mulher, o eleito. É negócio dele onde ele coloca o padrão. O padrão é isso aqui, ó. O padrão é esse quadro do pano, é o padrão. A escolha é essa roupa vestida, esse vestido que está desenhado dentro do padrão. Ele tira das igrejas a noiva. Deu para entender? Vocês estão em dúvida? Tem alguma dúvida? Está claro, né? Então, mas o restante é o que é cortado do exemplo. A semente da mulher foi para as trevas exteriores, correto? Mas não a igreja eleita, ela é já julgada e purificada porque está em Cristo. Nós vamos depois aprender o que é Cristo. Ela não tem que passar através de nada mais. Os outros passarão pelo julgamento, porque eles não estavam dentro. Dentro do quê? Agora nós vamos aprender então sobre o corpo de Cristo. Ela está dentro do corpo de Cristo.
Parágrafo... Aqui corre o grande risco de ficar julgando os outros. Aqui. Não crê não é, não crê não é. Não, você fica julgando, antecipando aquele dia do julgamento, quando vai ter o dia do julgamento. Isso é uma coisa muito profunda. O julgamento temporário, porque tem o julgamento temporário. O julgamento temporário é a chamada geral. A palavra julga as pessoas. Um fica, o outro vai embora. Entendeu? Esse é o julgamento temporário. Todo o tempo teve um julgamento. Todas as eras, cada era teve um julgamento. O profeta fala o julgamento temporário, né? Julgou. Agora, o julgamento final ainda vai ter salvo, porque essas que saem do julgamento temporário, por exemplo, a virgem louca sai do julgamento temporário, mas ela é salva no julgamento final. Isso aí é o julgamento dentro da casa de Deus que São Pedro faz. Ela é salva no julgamento final. Mas eu me refiro a irmãos julgando irmãos, colegas julgando colegas. Porque o profeta diz que a virgem louca, ela entra na tribulação salva, ela é salva. Você está entendendo? A virgem louca ela não teve a felicidade de entrar no padrão do corte da escolha de Deus. Isso é bem claro. Eu perdi onde eu estava. Você está seguro aí? Aqui. Eu estou na observação, que é dentro de um corpo, né? Mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 121. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você lê a Bíblia e não vê Cristo em cada versículo dela, volte e leia novamente. Vê? Se você não consegue ver Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia novamente, porque você falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo. Há uma confusão tão grande a respeito dos 7 selos e revelação dos 7 selos. Gente, nós vamos ver aqui que os 7 selos é a Bíblia dividida em 7 pedaços. Os 7 selos é a Bíblia dividida em 7 pedaços, por isso que deu em parte. Cada parte foi uma era. E agora vem e complementa os 7 pedaços. Nós pegamos a Bíblia inteira. Paulo pegou uma parte da Bíblia. Lutero outra, Martinho outra, Irineu outra. Foi dado em medida. Cada um a medida. E para nós foi tudo. Entendeu? Por isso que nós ligou. Nós somos a parte da noiva, nós, a noiva de Cristo agora, é a parte do pescoço. Nós vamos aprender isso. É a parte do pescoço só. Nós só somos o pescoço da noiva ainda. Você não é a noiva inteira, não. Somos o pescoço da noiva. Dentro do corpo de Cristo. Quando ressuscitar os que dormem, é que forma a noiva completa. Porque tem pé no Lutero, Lutero foi o pé, nós vamos aprender isso. E você não fala, você realiza. Realiza. Acontece para a natureza, faz, né? Aí então, não tem que estar falando, conversando. Vocês vão notar no final, se nós chegar, eu estou adiantando porque eu creio que nós não vamos chegar, que é muita coisa. Eu creio que nós não vamos chegar ao final. Mas vocês vão notar que no final, a terceira puxada, ela cai justamente na fase, não ensinando, não doutrinando, mas ela vai dar na lógica, se você observar, que ela é quando todos estão levantados, que dorme levantado. Uma fase de tempo mais ou menos. O profeta mostra mais ou menos. Mais sobressalente. Nessa era, nessa fase, que é a palavra falada por completo. Plenitude da palavra falada. Não vamos falar isso agora. Veja, então ele é o tema principal. Aí nós vamos fazer o seguinte, peraí, dá licença, para o senhor trabalhar mais descansado. O senhor vai fazer os 2 turnos hoje, o segundo de amanhã, e se precisar para completar o segundo de sábado ou o primeiro. Bom, aí, porque é muita matéria. O que interessa é essa matéria, é o bilhete que chegou aqui, ó. Não tem ninguém contrariado aí, ó. É porque a matéria... É o bilhete que chegou aí. Tem 30 páginas, eu estou na 7ª. Você vai ver que é muito. É muita coisa, né? Senhor? Agora estamos aproveitando cada dividir mais, né? Muito bem. Mas eu creio que depois vai levar esses...
Aonde eu estava parado? Perdi. Onde é que eu estava parado? Onde é que eu estou parado aí, irmão? Nós estamos perto da brecha. Aqui, Falou na parte que da noiva. Bíblia, a Bíblia é Cristo, isso. Eu falei aqui, 160, o 160 Cristo, Mistério de Deus Revelado agora. Eu falei o 121, e agora é o 160. Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude da divindade corporizada. Parágrafo 161. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita na igreja. Habita em sua igreja. As preeminências. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou, foi derramado na igreja. Há uma diferença entre a plenitude da divindade e a plenitude do conhecimento. A noiva recebe a plenitude do conhecimento. A plenitude da divindade é quando ela tiver todo o corpo glorioso. Entendeu? Ele teve a plenitude, ele teve uma porção maior. Ele teve uma porção maior porque ele teve a palavra falada para dar exemplo para nós. Para dar exemplo. O exemplo igual a Moisés. Ele teve, mas a plenitude da divindade, se tivesse nele, ele estaria com corpo glorioso. Ele teria que ter corpo glorioso. A plenitude da divindade glorifica o corpo. Pode ver que até Jesus, depois da ressurreição, ainda não tinha a plenitude da divindade. Jesus, para morrer o corpo, Jesus, o Espírito teve que sair dele. Vamos retornar isso aí, porque isso aí morou a plenitude da divindade nele corporalmente. Mas ele sempre falava que o Pai era maior do que ele. Entendeu? Se tinha um maior acima, então, na lógica, você vai ver que essa plenitude foi uma plenitude de porção dada a ele, uma plenitude a ele. E se ele não fosse deixado lá no Calvário, ele não morreria. Então, agora, outra coisa, quando ele ressuscitou... Irmão Brano, é o seguinte, é igual um veículo. Quando você está dentro dele, o veículo tem você lá dentro, ele vai fazer uma missão, vai onde for. Mas a hora que você sai para aquele específico, o irmão Brano, naquela hora específica, era plenitude. É plenitude. Horas específicas. É porque... Do quê? Não, a de Cristo ele teve. Ele não teve a plenitude da divindade total. De Cristo teve. A plenitude de Cristo ele teve. Porque a plenitude... Da divindade não. Mas... de Cristo teve. Porque se ele tivesse a divindade, ele não a divindade é glorificada. Deixa eu ver que antes dele subir, ele falou, não toca em mim para Maria. Eu não subi ainda, eu não fui glorificado. Por isso que o Mano fala na plenitude da palavra, na mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, foi a plenitude do atributo de Cristo. É atributo de Cristo. Isso é a plenitude. E aí que a igreja tem que chegar. Aí vocês vão entender que o atributo não é o substancial. Pois é, mas ali dentro do carro, agora nós temos que só... Isso é muito bom, pontuar, porque está ficando na fita. Dentro do carro, quando bateu, ali, se a plenitude da divindade estivesse nele, ele faria o que Billy Paul pediu. Ele olhou... A plenitude de Cristo, a plenitude de Cristo, em si, ela é a plenitude da divindade. Mas nós temos que entender como atributo. Entendeu como é? Ela é, porque se Cristo é Deus. Cristo é Deus. Conta-se que ele estava brincando com José, e quando vinha a plenitude, ele teve que virar o rosto, senão José morreria. Mas era Cristo também. Isso é diferente. Era a plenitude de Cristo. Porque se ele tivesse a plenitude da divindade, ele não precisava do anjo lá na plataforma. Para chegar lá. Isso. Ela está trabalhando para chegar lá. Bom, vamos chegar então. Observe, o 161, né? Agora a plenitude completa da divindade corporizada. Quando fala corporizada, porque estava no corpo, habitando em sua igreja. Ela tem uma plenitude na igreja, uma plenitude de divindade do atributo, que é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória.
tudo que era Deus derramou em Cristo, tudo que Cristo era derramou na igreja. Então, para trazer as preeminências, tudo que era Deus ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era ele foi derramado na igreja, os crentes. Observe que o profeta disse que a Bíblia inteira foi escrita por Cristo. A Bíblia inteira foi escrita por Cristo. Porém, Apocalipse foi escrita pelo próprio Jesus. E o profeta fala isso. 10 minutos? Acho que eu vou chegar aqui e parar então. Parar. Então vocês vão notar, na mensagem Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 3, o profeta disse: quase sempre esse livro é chamado de Revelação de São João. Porém, isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que é escrito pelo próprio Jesus, através de um aparecimento pessoal a um escriba. Vocês vão notar que toda a Bíblia foi escrita por Cristo e o Apocalipse por Jesus. Isso eu quero só chamar a atenção, que tem uma diferencinha aí. Não é uma diferença de Deus, não é? Mas é uma diferença de atributo. Deu para entender? Então vamos parar, né? Vamos parar. Bom, eu tenho mais um, 160, do Cristo Mistério de Revelar, mas eu já li ele. 160. Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Agora nós vamos entrar na Cristo na igreja, que é muito complexo, é grande. Eu vou falar muito pouco sobre o milênio, porque não tem necessidade de nós falar sobre o milênio.